Eu sou a Carol Nunes, eu sou professora online de confeitaria e hoje a gente vai fazer um bolo vulcão de banana com doce de leite. Olha, banana e doce de leite é uma super combinação, né? Pelo menos na minha cabeça, que é algo muito clássico. A gente pode fazer bolo de banana de diversas formas, mas eu quis trazer algo que vá simplificar aí a sua vida. Então a gente vai fazer classicão, no liquidificador, processo de adição. Eu já vou te explicar o que é um processo de adição, ok? Então a gente vai fazer aqui uma massa de banana. Quando eu estiver preparando a massa, eu vou te explicar aí algumas modificações, coisas que você pode fazer para poder incrementar. Eu vou fazer bem básico, do jeito que eu gosto, tá? Vamos fazer uma cobertura de doce de leite, vou te dar algumas dicas. Na massa também vai ter doce de leite, tá? Então é um bolo super delicioso, é úmido, é um bolo de banana, ele não chega a ser um bolo extremamente fofo, mas mesmo assim ele é fofo, é delicioso, vale muito a pena você anotar todas as dicas para que você possa reproduzir esse bolo, tá? Então vamos lá. Para a gente fazer uma massa com processo de adição. Anota aí para você não perder essa informação. Processo de adição, quando a gente está falando de massa, a gente está falando de colocar os secos no recipiente e os líquidos no liquidificador. Você vai bater e vai adicionar aqui nos secos. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui, para fazer a minha massa, farinha de trigo e fermento, né? Que são os secos. E aí você vai me perguntar, mas Carol, e o açúcar? O açúcar entra na parte líquida porque ele se dissolve, tá? Então vou deixar aqui a farinha de trigo e o fermento e vamos para a parte do liquidificador. No meu liquidificador eu vou colocar, vamos lá, óleo. Quando eu trabalho com óleo, eu gosto de usar óleo de girassol, óleo de milho e canola. Soja eu não gosto, eu acho que fica com um resíduozinho, fica diferente. Ovos. Vou colocar a banana. Eu vou usar aqui banana prata. Você pode usar a banana de sua preferência, como você achar que é mais gostoso, enfim. O importante é que ela esteja madura. Ela não pode estar muito de vez, tá? Porque senão não vai dar aquele saborzinho, porque a banana, quanto mais madura ela tá, mais docinha ela fica, tá? Então, escolhe aí a banana. Eu tô usando a prata, mas escolhe a que você gostar de usar. Só deixa ela ficar um pouquinho mais madura, tá? Vou colocar aqui o leite. E o açúcar com canela, tá? A canela poderia entrar ali nos secos? Poderia, sem problema. Aqui não vai fazer diferença. O açúcar, eu vou usar açúcar refinado. Eu gosto de usar o açúcar refinado para bolos, porque ele me dá a textura que eu mais gosto, tá? O bolo fica mais fofinho. Quanto mais fino for o açúcar, mais fofinho vai ficar seu bolo. Você pode fazer bolo com açúcar cristal? Pode, inclusive antigamente, né, minha avó, minha mãe, a maioria das pessoas faziam bolo com o açúcar cristal. Mas se você quiser um bolo mais fofinho, usa o açúcar refinado, tá? Ah, Carol, mas não achei o açúcar refinado. Você pode pegar o cristal, passa no liquidificador, no processador rapidinho, só para poder diminuir, tá? Ele vai diminuir o tamanho do grãozinho e isso vai deixar sua massa um pouquinho mais fofa, tá? Aqui a gente vai bater. Não precisa bater por muito tempo não, tá? É só para que tudo se misture e isso aqui fica uma misturinha cremosa, ok? Que a gente vai adicionar aqui. Mas não precisa deixar 10 minutos batendo.
Essa questão de deixar muito tempo batendo, quando a gente está falando de bolo, é quando a gente está fazendo um bolo ali na batedeira, que precisa que o ovo tome forma, né? Incorpore ar, crie volume. Aqui isso não vai acontecer, então é só para misturar mesmo, ó. Eu tô vendo que aqui o açúcar tá grudadinho na borda. Eu posso desligar, abrir aqui meu liquidificador e ó, para poder misturar tudo direitinho, ok? Pronto. Já misturei. Agora vamos passar essa mistura aqui, que é a parte líquida, para o bol onde está a parte seca, tá? Então, isso aqui é o processo de adição, ok? Toda a parte seca e parte líquida. Só colocar a parte seca aqui, a parte líquida, desculpa, e misturar bem. Aqui eu não preciso bater a massa, não é isso, tá? Quando a gente tá falando ali de farinha de trigo, de fermento que já tá aqui, a gente não precisa bater e nem deve. A gente vai misturar para poder incorporar todos os ingredientes e obter uma mistura homogênea, que é isso que a gente quer, tá? Se eu quisesse saborizar mais ainda esse bolo, o que eu posso fazer? Aqui eu vou ter o sabor presente da banana, porque a gente bateu e ela se misturou ali na parte líquida. Então vai ter um sabor muito marcante mesmo da banana. Se eu quiser, eu posso colocar alguma oleaginosa aqui, como nozes. Como o foco desse bolo aqui é banana e doce de leite, eu não tô usando nenhuma oleaginosa, tá? Mas eu poderia colocar para bater aqui um pouco de nozes, tá? Cairia super bem. Mas eu tô focando na banana com doce de leite. Lembra que eu falei que vai ter doce de leite na massa? Na verdade, o que acontece? A gente vai colocar essa massa numa forma. Essa quantidade de receita aqui, a gente consegue usar uma forma de 25 de diâmetro, tá? Como essa aqui, com furo no meio, ok? Posso usar essa massa, Carol, não quero fazer com furo no meio, vou fazer só pra gente lanchar, vou fazer pra caseirinho. Você pode usar essa massa, tá? Eu vou fazer aqui porque a gente vai fazer estilo bolo vulcão. Para untar a minha forma, eu gosto muito de usar desmoldante para untar a forma. Eu acho sim que faz muita diferença. Ah, mas fica com gosto. Não, só se você colocar demais. Vai ficar com gosto e vai te trazer outros problemas também, tá? Como diminuir o tamanho do seu bolo, deixar a crostinha melada. Então a gente tem que colocar o desmoldante com cautela. Posso untar tradicionalmente com manteiga e farinha sem problema, mas a bordinha eu acho que fica diferente, né? Quando a gente unta o bolo, a forma, da forma tradicional, cria aquela casquinha que fica aparente no bolo quando a gente desenforma, tá? Aqui, quando a gente usa o desmoldante, ela fica dourada, bonita. Se você ainda não usou desmoldante, eu aconselho que você use, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui. Fica dessa forma. Não precisa colocar muito, sem exagero, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar a minha massa aqui e aí vem o doce de leite que eu tava falando, tá? A gente vai colocar a massa e vai colocar aqui umas colheradas
de doce de leite. Eu poderia aqui colocar nozes inteirinhas. Quando eu falo inteirinhas, não é inteira mesmo não, tá? É com pedacinhos maiores, para que quando a gente vai morder o bolo, a gente vai sentir, tá? Você pode colocar. Você pode colocar gotas de chocolate para fazer banana com chocolate. Você poderia colocar pedacinhos de banana também, mas aqui não vou fazer isso. Uma coisa importante, aqui eu tô fazendo um bolo de banana. A gente bateu a banana, vai ter o sabor de banana, perfeito. Ele vai ter uma durabilidade, né? Normalmente aqui cerca aí de até 4 dias, tá? Se eu colocar pedaços de banana, mesmo que asse, vai diminuir um pouquinho a durabilidade desse bolo. Então você precisa entender o que você quer, né? Qual o resultado final, se realmente precisa ter essa banana em pedacinhos, tá? Por conta dessa questão da durabilidade. Então, ele com a banana batida, e aí vai assar, enfim, vai virar um bolo de banana, dura ali cerca de 4 dias. Se eu colocar a banana in natura pra assar, mesmo que asse junto, dura um pouquinho menos, tá? Vai ficar legal mesmo para comer cerca de 2 dias, no máximo 3, ok? Então aqui eu vou colocando, ó, não tem uma medida exata não, tá? Eu vou pegando aqui um pouquinho de doce de leite e eu não vou empurrar isso aqui. Eu vou colocar aqui em cima mesmo. Depois, no forno, no processo de assar, isso vai acontecer. O doce de leite é pesado, ele vai descer, tá? Então, eu coloco aqui para que não aconteça. Se eu empurrar esse doce de leite, para que ele fique no meio, ele vai lá pro fundo mesmo da forma. E aí isso pode te atrapalhar, tá? Agora, se eu colocar aqui em cima, ele vai descer e vai parar ali meio que no meio. Não vai pro fundo da forma. Então, ó, vou te mostrar como ficou. Ó, tem a massa com o doce de leite. E isso aqui vai pro forno pré-aquecido. Se for um forno a gás, 180 graus, mais ou menos, elétrico, 150, 160 graus, tá? Você tem que conhecer o seu forno aí, isso aí a gente fala bastante por aqui. Você vai deixar esse bolo, cada forno vai ter mais ou menos um tempo, mas esse bolo vai assar em média por 40 minutos. Pode demorar mais, dependendo do seu forno, ou pode levar menos tempo, tá? O importante é, tome cuidado na hora de fazer o teste do palito. Você observou que a gente colocou o doce de leite aqui meio que no meio, né? Se eu vou fazer o teste do palito, eu tenho que fazer ou perto aqui do furo ou perto da borda, porque às vezes eu posso furar onde tem o doce de leite e sempre vai sair sujo, né? Então, quando eu coloco o doce de leite para assar junto da minha massa, eu preciso tomar esse cuidado aí de não fazer o teste do palito na direção onde tem o doce de leite. Tá? Vamos fazer agora a nossa cobertura de doce de leite. Eu tenho aqui para nossa cobertura de doce de leite, ó, leite, creme de leite, doce de leite e leite condensado, tá? Então, leva leite condensado, leva creme de leite para suavizar e o doce de leite para trazer ali o sabor que a gente quer. O leite entra aqui para me ajudar na textura mais cremosa que a gente quer. E na hora de colocar a cobertura no bolo, vai ter mais um truquezinho aqui que eu vou te ensinar como eu faço, tá? Então vamos lá. Aqui eu posso colocar, sempre começo colocando leite condensado, leite e creme de leite, mexo um pouquinho para depois botar o doce de leite, tá? Tem cremes de leite no mercado
que estão vindo um pouquinho mais grossinhos. Não sei se vocês estão percebendo isso aí. Mas, então, coloca antes de você colocar, por exemplo, se você estivesse fazendo um brigadeiro, enfim, o que você for adicionar para saborizar, deixa para colocar depois, porque aí primeiro você vem aqui e mexe para deixar tudo homogêneo direitinho, tá? Muito erro de cobertura de bolo vulcão é ali o ponto, né? Quando eu falo de bolo vulcão, eu tô falando de um bolo que vai ter ali uma cobertura a mais, que vai escorrer um pouquinho. Eu não tô falando daquele bolo afogado numa cobertura molenga, não é isso, tá? Pelo menos não é o que eu gosto em relação ao bolo vulcão. Para mim, um bolo vulcão, ele tem que ter uma cobertura cremosa, que quando você vá cortar o bolo, aquela cobertura vai descer ali um pouquinho, mas nada exagerado, tá? Nada exagerado. Eu não gosto daquele bolo que fica ali numa piscina de cobertura por fora. Eu não acho bacana, mas isso aí é questão de gosto. Então, se você gosta daquele bolo cheio de cobertura, tudo bem, você vai aumentar a quantidade, tá? De cobertura. Mas o que eu acho bacana é que do lado de fora, de alguma forma, em algum lugar apareça um pouquinho o bolo, tá? Eu acho bonito que apareça um pouquinho o bolo. E tem ali uma textura que vai ficar bacana na hora de cortar, mas não vai fazer aquela bagunça, sabe? Descer aquele monte de calda. Nossa, viu? Tava vazando gás. Bom, aqui eu vou mexer. E o bom da cobertura do bolo vulcão, gente, é que isso aqui é muito rapidinho, tá? Então, cobertura para bolo vulcão, anota isso aí. Anota isso aí, que isso é uma dica que em curso de bolo vulcão já ajudou muita gente. Para cobertura de bolo vulcão, quando a gente está fazendo ali com leite condensado, enfim, tem gente que usa leite condensado e creme de leite somente, tem gente que usa o leite, enfim, tá? Mas para cobertura de bolo vulcão, o esquema é o seguinte: começou a ferver, vai ficar ali cerca de 1 minutinho e a gente vai desligar. Vai parecer que tá errado, tá super líquido, mas não, quando esfriar vai estar na consistência correta, tá? Então, quando você estiver fazendo uma cobertura para bolo vulcão, lembra disso. Começou a ferver, né? Porque primeiro vai dar ali uma subidinha por conta do leite. Começou a engrossar, ferveu, vai ser no máximo 1 minutinho ali, você vai tirar e vai deixar esfriar. Essa aí é uma boa dica quando a gente não tem muita noção, tá? Em relação a ponto. Às vezes a gente fica com medo, porque na panela tá líquido e fica mesmo, gente. Mas vai encorpar mais um pouquinho quando a gente usar frio, tá? Duas coisas que a gente pode fazer, na verdade, duas formas diferentes de montar um bolo vulcão. A gente pode fazer com massa e cobertura, tudo morno, tá? Morno por quê? Porque aqui a gente vai tirar líquido, né? Ainda vai estar mais líquido. Então, de acordo com o que vai começando a esfriar, quando tiver morno, já vai estar um pouquinho mais grossinho pra gente colocar no bolo, tá? Então, a gente pode, com tudo morno, bolo e cobertura, montar o bolo vulcão. A gente não vai poder colocar tampa, tá? Porque senão vai suar e pode pingar. E isso aí pode azedar seu bolo. Ou a gente pode fazer com tudo frio.
Não pode ser com bolo morno e cobertura fria, nem cobertura morna e bolo frio. Isso também ajuda a azedar o bolo. Então as temperaturas têm que estar ali batendo, tá? Isso aí é muito importante. Aqui eu tô derretendo aos pouquinhos o doce de leite. Então, outra dica. Quando a gente vai fazer um recheio, uma cobertura, um brigadeiro, que leve ali leite condensado, creme de leite, e a gente vai usar também o doce de leite, a gente vai mexendo e com o calor aqui do fogo, o doce de leite vai se desfazendo, tá? Inicialmente fica mais clarinho, é normal, mas com o processo de cozimento, a cor do doce de leite vai ficando mais intensa, tá? Então, quando você quer fazer um recheio de doce de leite, mas não quer usar o doce de leite puro porque acha que vai ficar caro, porque acha que é muito doce, que é muito firme, dependendo do que você quer, você pode fazer um recheio com doce de leite, tá? Então, faz dessa forma. Você vai colocar o doce de leite, vai mexendo, ele vai se dissolver e aí vai ficar primeiro uma corzinha mais clarinha e depois essa cor vai se intensificar com o cozimento, tá? Aqui já tá começando a fervura, mas está começando a fervura na parte de baixo da panela. Eu vou deixar o meu creme começar a ferver mesmo, vou te mostrar como fica e vou desligar. Como eu tenho um pronto, você vai ter essa noção aí de como fica quando sai da panela e como fica quando tá frio pra gente usar, tá? E vai ter mais dica aqui também em relação a caso você tenha passado do ponto, o que que você vai fazer. Ó, aqui ferveu. Levantou fervura mesmo, ó, começou a borbulhar o meu recheio. Ó, tá líquido ainda, mas eu vou desligar. Levantou fervura. Eu desliguei. Tá fluido ainda, tá? Muita gente passa do ponto da cobertura por conta disso, porque olha, fala, nossa, não, Carol tá doida, isso tá líquida, não vai dar certo. Vai dar certo, calma que vai dar certo. Aqui eu vou tirar bem fluido mesmo, ou seja, aqui foi só pra ferver, só pra cozinhar. Ah, Carol, então se eu pegar e misturar tudo ali fora do fogo, vai ficar diferente, gente, tá? E quando a gente mistura ingredientes assim, principalmente tendo leite, é bacana que passe por esse processo de fervura, né? Por conta de durabilidade. E a textura fica diferente, tá? Então, querendo ou não, mesmo que tenha sido rapidinho, teve um processo de redução aqui, teve um processo de fervura. Então, fica assim, tá? Olha aqui, gente, ó, é bem líquido mesmo. E aí a gente vai passar para um potinho, tá? Esse aqui é o ponto que sai da panela a minha cobertura para um bolo vulcão, tá? É bem líquida. E aí depois que esfria, ela toma ali outra forma, fica mais cremosa. Aqui a gente tá falando de bolo vulcão, tá? Então eu tô te mostrando como fica quente, bem quente, assim que sai da panela. Lembrando que quando esfriar, vai ficar mais grossinha, tá? Aqui. Bom, assim que eu virei aqui, eu vou pegar, ó, eu já abri antes de começar aqui a nossa aula, uma bobina, saquinho, sabe? E vou colocar em contato direto com o meu recheio. Isso aqui é muito importante, principalmente nesse tipo de creme que leva leite, tá? Aqui vai impedir que crie película. Tem que estar bem grudadinha, porque se tiver parte com ar, se eu colocasse aqui um filme, isso pode ser filme também, colocasse um filme aqui em cima,
esse espaço aqui, ó, ia evaporando, ia parar no filme, né? Ia virar gotícula de água e ia voltar para o meu recheio. E isso que faz azedar o meu recheio, tá? Então tem que ser bem grudadinho. E fica mais higiênico também de você colocar na bancada para poder esperar esfriar, tá? Então faz dessa forma. Aqui eu já vou te mostrar como fica o nosso bolo. Aqui eu fiz numa forma diferente, tá? E é importante frisar o seguinte. Nessa forma aqui, como era uma forma menor, deu para fazer esse bolo e mais um bolinho de 15 pequenininho, tá? Não ficou alto. A quantidade é certinha para a forma de 25 de diâmetro, ok? Aqui eu quis fazer um bolo mais bonitinho, desenhado. Se eu tivesse uma forma de 25 nesse formato, beleza, ia dar toda a receita. Mas como essa forma é menorzinha, não coube, tá? Bom, aqui, ó, tá vendo? É um bolo que é macio, ok? E ele é bem úmido, tá? Por conta do óleo. E aí você já vai ver agora como fica a cobertura de doce de leite. Ó, ela já fria, fica mais grossinha, tá? E aí vamos pensar aqui rapidinho. Você precisa definir na sua cabeça qual o resultado final que você quer, né? Ah, Carol, eu quero um bolo, eu vou vender como bolo vulcão, mas assim, não precisa quando o meu cliente cortar, escorrer nada, pode ser uma cobertura mais cremosinha, tá tudo bem. Beleza, você vai usar exatamente como tá aqui, tá? Dessa forma. Se você fez no ponto certo na hora da panela, ok? Então ela vai ficar, ó, é cremosinha. Não é um ponto de recheio, tá? É uma cobertura. Ah, Carol, eu quero que o meu cliente tenha a experiência, né, de cortar o bolo e a cobertura escorrer um pouquinho. Então aqui tem um pulo do gato, tá? Quando fica grossinha, né? Isso aqui é o normal. Vocês viram que coloquei tudo ali no fogo, mexi. Começou a ferver, eu já desliguei. Foi muito rápido. Então, não tem ali meio que um ponto antes, né? Ferveu, eu preciso deixar ferver. Ferveu, eu desliguei. E aí fica dessa forma. Se eu quero uma cobertura de bolo vulcão um pouquinho mais fluida, o pulo do gato é fria, minha cobertura tem que estar fria. Eu vou pegar um pouquinho de creme de leite, vou adicionar aqui e vou misturar até ficar com a fluidez que eu quero, tá? Então esse aí é um pulo do gato, mas é muito importante. A minha cobertura tem que estar fria para que a gente não tenha problema de azedar o nosso produto, tá? Então com a cobertura fria a gente pode fazer esse pulo do gato que vai dar certo. Vou colocando aos poucos, tá? Aqui essa receita vai sobrar provavelmente para esse bolo, porque esse bolo é menor, tá? Então, ó, coloquei creme de leite e com o fouet, aí é importante, tá? Que tem o fouet. Eu vou misturar, ó, ele vai ficando mais fluido, tá? Um pouquinho mais cremoso. Vou botar só mais um pouquinho. Então, se você tinha problema aí, que, ai, nossa, eu deixava rapidinho, mas não ficava tão fluido, enfim. Esse é o pulo do gato para te ajudar.
Ó, tá vendo como fica mais fluida? Então ela já tá fria. Você sabe que ela não vai encorpar mais. Então, quando o seu cliente cortar, você sabe que já tá fluido, ok? Então vamos para aquela hora, né, de colocar a cobertura deliciosa aqui no nosso bolo. Eu vou colocar no meio. Quando eu tô montando o bolo vulcão, vamos lá, vamos prestar atenção nisso aqui também. Quando eu vou colocar a cobertura no meu bolo vulcão, primeiro eu preencho a parte do furo e depois eu vou fazendo movimentos, tá? Circulares, para que a cobertura vá meio que caindo ao mesmo tempo, tá? Vou ajudando aqui. E a minha cobertura vai escorrendo. E o bacana é, bom, pelo menos o que eu gosto é que apareça um pouquinho o meu bolo, tá? Sempre vai ter um lugar que vai escorrer mais um pouquinho, não tem problema, tá? Mas eu gosto que em alguma parte apareça a minha massa. Eu acho bacana que meu cliente veja como é a massa. Então, ó, com a espátula eu posso ajudar aqui um pouquinho, mas tentando preservar algum pedacinho ali aparecendo um pouquinho da massa, tá? Eu posso colocar aqui o que eu quiser de decoração que case com o sabor, tá? Eu vou colocar aqui umas rodelinhas de banana desidratada, ok? Só para que tenha ali 100% na decoração o sabor do bolo. Então não é rodelinha de banana fresca, é desidratada, ok? Só para remeter mesmo aqui esse sabor, se esse bolo tiver numa vitrine, porque quem olha aqui pensa que é um bolo de doce de leite, né? Mas quando a gente coloca aqui a banana, já tira aquela dúvida que a pessoa estava achando que era um bolo de doce de leite. Pronto, agora a pessoa já sabe que é um bolo de banana com doce de leite. Pode colocar canela? Pode colocar canela. Mas como eu quero focar na banana com doce de leite e eu já coloquei canela na minha massa, eu não vou colocar. E aí, nosso bolinho fica assim. Deixa eu te mostrar. Essa cobertura fica super brilhosa. O cheiro aqui tá maravilhoso. Fica com uma cobertura super brilhosa. Tá vendo que tá aparecendo o bolo como eu falei pra vocês, tá? E agora eu só vou pedir pro Mike tirar uma foto aqui. Na verdade, vou pedir a foto também. Mas tira um print aí e me marca pra eu poder repostar quem tava assistindo o print. E é claro que eu vou cortar esse bolo, né? Claro que eu vou cortar esse bolo aqui pra você ver. Eu não posso deixar você sair sem passar vontade, né? Então vamos lá. Outra coisa que é importante. Às vezes o nosso cliente corta o bolo vulcão e corta ali um pedacinho pequenininho. Claro que não vai escorrer cobertura. Não tem como, né? Então eu preciso cortar um pedaço generoso, mesmo que depois vá dividir, mas é uma dica até para você dar aí para o seu cliente. Se ele quer ter aquela reação de ver escorrer um pouquinho a cobertura, tem que cortar um pedaço generoso, né? Senão não vai escorrer, não vai ter espaço para isso. Mesmo que depois divida ali em 2 pedaços, tá? Mas tem que cortar um pedacinho maior. Eu posso fazer bagunça aqui que é bem de mim, né? Mas maior. Eu posso fazer bagunça aqui que é bem de mim, né? Mas vamos lá. Só para você ter uma noção. Eu tirei, na verdade, um pedação, né? Deixa eu pegar uma colher para me ajudar. Vou tentar virar para vocês terem essa noção.
Olha isso, gente. Que incrível que fica, né? Tá vendo, ó? Se ele quer ter experiência, não adianta ele cortar um pedacinho pequeno. A sua cauda pode estar no ponto mais perfeito do mundo de fluidez, mas se ele cortar aqui um pedacinho pequenininho, isso não vai acontecer. E o cliente que compra bolo vulcão, ele quer que isso aconteça. Então, são dicas que você precisa anotar aí para que você coloque em prática no seu produto. Beleza? Eu espero muito que você tenha gostado e faça aí.